Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Vamos juntos desvendar o que os olhos não veem. Algumas histórias parecem inacreditáveis, mas e se forem reais? E se o sobrenatural estiver mais presente do que imaginamos? Há forças que não podemos ver, mas que nos cercam, nos tocam, nos avisam. Não estamos falando de ficção. São relatos de quem viveu o inexplicável e teve a vida mudada para sempre. Era inverno de 1943. George, um jovem soldado, foi dado como morto, sem pulso, sem respiração, mas por 9 minutos. Algo aconteceu. Ele diz ter saído do próprio corpo. Viu luzes, presenças que ele não sabia explicar e sentiu um amor que não pertencia a este mundo. George voltou, contra toda a lógica médica, e nunca mais foi o mesmo. Abandonou o exército, estudou medicina e passou a dedicar sua vida ao espiritual. Chamaram de alucinação, chamaram de milagre, mas George tinha certeza. Ele viu o que existe do outro lado. Décadas depois, outro caso desafiaria a realidade, o de um menino chamado James. Aos 2 anos de idade, ele começou a falar de aviões caindo e de batalhas que ele jamais viveu. A família investigou e descobriu que tudo o que James dizia era verdade. Ele descrevia a vida de um piloto morto na guerra, com detalhes assustadores, como se tivesse sido ele. James nunca viu essas informações, mas lembrava, sentia, vivia. Seria reencarnação, memória ancestral ou apenas um eco do inexplicável? As explicações tentam acalmar a mente, mas o coração sabe, há algo maior atuando silenciosamente. E às vezes, esse algo salva vidas, com apenas um sussurro. Clara ouviu uma voz. Não vá por ali. Insistente. Clara, quase física. Ela parou o carro e, segundos depois, um caminhão sem controle cruzou o cruzamento. Se ela tivesse seguido, não estaria mais aqui para contar. Mas ela ouviu e algo a protegeu. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal. Vamos seguir juntos. Sua jornada continua, mas agora com mais consciência, mais fé, mais conexão. O que é real nem sempre se vê, mas pode ser sentido com a alma. Essas manifestações não seguem regras. Elas surgem quando menos se espera. Num sussurro, num sonho, num instante fora do tempo. No interior do México, acordei no meio da madrugada. Acordei, chorando, mas não sabia por quê. Senti uma tristeza que não era minha, uma presença no quarto, algo tentando se comunicar. No dia seguinte, recebi uma ligação. Meu irmão, distante há anos, havia falecido. Na mesma hora em que eu chorava, a dor que senti era a despedida dele. O elo invisível entre almas ligadas pelo amor. Em outro continente, uma criança de 6 anos desenhava casas que nunca viu, pessoas com nomes estranhos, e uma igreja de pedra no alto da colina. Meus pais acharam curioso, até visitarem uma vila francesa anos depois. A menina parou, apontou e disse: "Eu morava ali." Ela reconheceu ruas, portas, até o sino da igreja, mas nunca havia estado lá, não nesta vida. Essas revelações não vinham para assustar, mas para lembrar. A alma tem memórias mais profundas que o corpo. Às vezes, tudo começa com um objeto, um anel antigo, esquecido numa gaveta, que ao ser tocado, ativa lembranças que não são suas. Foi assim comigo. Herdei um anel do avô e desde então, comecei a ter sonhos vívidos com guerras, trens e cartas. Comecei a escrever cartas que não lembrava ter escrito. Com nomes e datas da Segunda Guerra, consultamos historiadores e descobrimos. Aquelas cartas existiram.
Foram arquivadas em museus e ele as reproduziu com exatidão. Rodrigo nunca buscou fama, apenas queria entender o que o conectava àquele passado. O sobrenatural, às vezes, não é barulhento. É como uma brisa que sopra entre mundos, como naquele hospital em 1997, onde enfermeiras diziam ver uma mulher de branco antes de altas médicas inesperadas. Não era uma lenda. Câmeras captaram algo, uma figura leve, quase translúcida, caminhando à noite. Chamaram-na de a Dama da Cura. Pacientes que a viam melhoravam inexplicavelmente. Ela nunca falou, nunca tocou ninguém, mas sua presença transformava tudo. Talvez fosse um espírito, ou um anjo, ou a própria fé materializada. O sobrenatural age de mil formas, nos sonhos, na intuição e, às vezes, no silêncio. Quando você sente um arrepio sem motivo, talvez esteja sendo observado ou protegido. O mundo visível é só uma camada. Sob ela, pulsa o invisível, com regras próprias e intenções que nem sempre compreendemos. E mesmo assim, sentimos quando algo muda ao nosso redor, como se o outro lado sussurrasse nosso nome. Ela se chamava Helena. Desde pequena, sabia quando algo ruim ia acontecer. Um frio na espinha, um nó no peito. Não era medo, era certeza. Antes de cada tragédia, ela sentia. Aos 12, implorou para a mãe não sair de casa. Disse que algo cairia do céu. A mãe riu e saiu. Naquele dia, um avião militar derrubou a laje da loja onde a mãe estava. Ela sobreviveu. Por segundos, porque tinha saído da frente da vitrine. Coincidência? Instinto. A premonição é um eco do tempo. Um chamado da alma para algo que ainda não aconteceu, mas que já se aproxima. Como explicar isso? A ciência engasga, a fé intui, e o coração aceita. Muitos chamam de sexto sentido, mas e se for um sétimo ou oitavo? Uma ponte com o invisível que todos temos, mas esquecemos. Certo dia, no Japão, um monge teve um sonho estranho. Viu um rio transbordando e pessoas tentando fugir da água. Acordou assustado e decidiu tocar os sinos do templo. Chamou toda a vila para subir a colina. Horas depois, o tsunami de 2011 chegou e toda a vila sobreviveu, porque ele confiou no sonho. O sobrenatural não grita, ele sussurra, e cabe a nós escutar. Há algo que se move entre os mundos, algo que vê além do que podemos enxergar, algo que protege. Carlos nunca acreditou em anjos, até o dia em que caiu em um rio gelado no interior da Noruega e perdeu os sentidos. Ele sentiu mãos puxando seu corpo para cima, mas quando acordou, não havia ninguém por perto. Os bombeiros disseram que chegaram depois, mas ele já estava deitado na margem, respirando, salvo por algo invisível. Desde então, ele mudou. Começou a ver pequenas luzes ao seu redor, principalmente quando se sentia perdido. Essas luzes o guiavam, e muitas vezes, ele as seguiu, sem entender, mas com fé. Não há como provar o inexplicável, mas há como senti-lo, no arrepio, na lágrima, no instante de silêncio absoluto, em um monastério isolado no Tibete. Monges relatam ouvir vozes durante a meditação profunda, vozes de outros tempos, frases em línguas esquecidas, orientações que só fazem sentido depois, como se algo do além usasse a mente como canal. Nem todos entendem, nem todos estão prontos, mas as mensagens continuam chegando. O véu que separa os mundos é mais fino do que pensamos. Às vezes, ele se abre, só por um segundo, e nesse segundo, algo nos vê, nos toca, nos chama. Algumas pessoas veem coisas que não estão lá, ou que só elas conseguem enxergar, mas isso não as torna loucas, apenas despertas. Luciana tinha pesadelos recorrentes.
Sempre o mesmo cenário: uma floresta, uma cabana e fogo. Durante anos, sentiu medo do que não compreendia. Até que um dia, em uma viagem, encontrou aquela mesma cabana, idêntica. Nunca estivera ali antes, mas soube que já vivera algo naquele lugar, algo trágico, algo inacabado. Foi ao tocar o chão queimado que ela sentiu o coração acelerar. E então, chorou como se despedisse de uma vida inteira. Algumas dores não são desta vida, são fragmentos de outras jornadas, de outros corpos, outras existências. Por que essas memórias voltam? Talvez para curar, para libertar o que ficou preso no tempo. Na Índia, um jovem chamado Arjun começou a cantar mantras antigos, mas ele nunca os havia aprendido, nunca ouvira aquelas palavras. Monges se reuniram em volta dele. Reconheciam os sons, mas vinham de uma tradição perdida há séculos. Diziam que ele era a reencarnação de um antigo mestre, não por escolha, mas por missão. A alma tem caminhos que a razão não acompanha, mas sempre retorna onde precisa curar ou continuar. Você já teve a sensação de já ter vivido algo? De saber o caminho, mesmo sem nunca ter estado ali? Esses são rastros da alma, marcas de vidas entrelaçadas com a eternidade. No Chile, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo em uma serra. Estava certo de que morreria, mas algo o fez frear. Do nada, o caminhão parou a centímetros do abismo. Ele desceu em choque e viu pegadas na terra, marcando o local onde o pé não havia pisado. Sentiu um arrepio, um calor no peito e chorou. Sabia que alguém ou algo o havia salvado. Anjos nem sempre têm asas. Às vezes, são silêncios que impedem tragédias. O sobrenatural não busca provas, ele apenas age. Quando o destino hesita, ele empurra na direção certa. No Peru, uma idosa cega afirmou ver luzes à noite. Luzes que dançavam e que cantavam em um idioma esquecido. Ela dizia que eram os mensageiros. Vinham todas as noites para levá-la aos sonhos e ensinar coisas que ela jamais aprenderia acordada. Durante essas visitas, ela descrevia lugares sagrados, montanhas que nunca viu, mas que existem. Como ela sabia? Como desenhou com precisão templos que ficam do outro lado do planeta? Talvez porque a alma enxerga, mesmo quando os olhos se apagam. Estamos cercados por realidades paralelas, linhas do tempo, presenças e sinais que passam despercebidos, até que escolhemos vê-los. Quando a noite cai, há quem veja sombras, mas também há quem veja guias. Presenças que não assustam, acolhem. Maria morava sozinha. Após perder o marido, ela se sentia vazia, mas numa noite silenciosa, ouviu passos. Assustada, se virou e viu, por um segundo, a silhueta dele, parada na porta. Ela não gritou, não fugiu, apenas sorriu e sussurrou: "Eu também senti sua falta." Desde então, Maria acordava com cheiro de café fresco, embora nunca tivesse feito. Amor verdadeiro não termina com a morte. Ele atravessa véus, dimensões e segue existindo. É por isso que às vezes sentimos arrepios ao lembrar de alguém, ou ouvimos uma música no momento certo. São sinais. O invisível se comunica em símbolos, mas a alma entende, mesmo que a mente duvide. Uma jovem chamada Ana sobreviveu a um acidente grave. Saiu ilesa. E dias depois, uma carta chegou. Sem remetente, sem assinatura. A mensagem dizia: "Você ainda tem algo importante para viver. Não esqueça disso." Até hoje, Ana procura quem mandou. Mas talvez não tenha sido alguém daqui. Em todo o mundo, histórias assim se repetem. Mudam os nomes, as culturas, os tempos, mas o mistério é o mesmo. Algo nos observa, algo nos guia. E talvez
nos espere do outro lado. Não estamos sós. Nunca estivemos. Nem mesmo nos silêncios mais profundos. Há um universo invisível caminhando conosco. Apenas precisamos ouvir mais com o coração. Nem todo milagre tem luzes e clarões. Alguns vêm como paz, no momento exato. Não tente entender tudo. A fé não exige provas, apenas entrega. Quando algo inexplicável acontecer com você, agradeça, mesmo que não entenda. A cada sussurro, a cada proteção, há amor, mesmo vindo do invisível. O sobrenatural é real, está em todo lugar, e às vezes, está exatamente onde você mais precisa. Olhe ao redor, feche os olhos, respire e confie. Gratidão por assistir até aqui. Se você sentiu algo, guarde isso com carinho. Você foi tocado por algo maior. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e conte nos comentários. Você já viveu algo que a lógica não explica? Até a próxima vibração. Com amor, luz e mistério, nos vemos além.